Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice assim: Não os deixeis enganar, de Deus nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Déjame explicarte uma coisa muito importante. Deus criou o universo. Todo lo que vemos, Deus lo ha criado. E Deus criou o universo com determinadas leis. Há leis que Deus ha criado para o universo. Por exemplo, se eu lanço um objeto ao aire, ¿qué va a pasar con este objeto? Este objeto va a cair. ¿Por qué lo que lanzamos al aire viene abajo? Porque Dios creó este universo con una ley llamada la ley de la gravedad. Y según esta ley, la ley de la gravedad, lo que sube, baja. E de la mesma forma que não se pode negar a lei de la gravedad, não se pode negar uma outra lei que Deus ha criado, que se chama a lei de la siembra e cosecha. Hasta um niño sabe que se sembramos naranjas, que vamos a cosechar? Naranjas. Se sembramos fresas, que vamos a cosechar? Fresas. Sin embargo, lo que mucha gente não sabe, lo que mucha gente ignora, es que esta ley de la siembra y cosecha no se aplica apenas a la tierra, al suelo, a la naturaleza, se aplica también a nuestra vida. Porque en nuestra vida, también lo que sembramos, vamos a cosechar. Não podemos cosechar paz se sembramos conflitos. Não podemos cosechar amor se sembramos ódio. Não podemos cosechar calma se sembramos vientos. Porque só vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Há muita gente que em sua vida só siembra a maldade e quando cosecha lo que es malo, se enoja. E há pessoas que chegam ao ponto de culpar a Deus. Não, pero ¿por qué Deus ha permitido esto? Pero lo que a pessoa não entende é que lo que uno siembra, uno va a cosechar. E não podemos culpar a Deus. É como se eu me arrojara al vacío, me cayera, me hiciera daño, e culpar a Deus? Que eu dijera, pero ¿por qué Deus ha permitido esto? Pero la culpa foi de Deus? Não, quem se arrojou al vacío? Fui eu. Fui eu. Então, eu não puedo culpar a Deus por haber cosechado lo que eu he sembrado. Por isso que devemos cuidar-nos de lo que sembramos, porque todo lo que el hombre siembre, esto também cosechará. É uma lei de Deus. Se eu quero cosechar amor, que tenho que sembrar? Amor. Se eu quero cosechar perdão, que tenho que sembrar? Eu tenho que perdonar, eu tenho que sembrar perdão. E se eu quero cosechar frutos para a eternidade, que tenho que sembrar? Mira lo que dice aí o versículo 8. O versículo 8 dice: Porque el que siembra para su propia carne, de la carne, segará corrupción. Pero el que siembra para el Espírito, del Espírito segará vida eterna. Ou seja, se eu quero frutos que duren para toda a eternidade, eu tenho que sembrar para o Espírito.
Uno siembra para o Espírito quando prioriza sua comunhão com Deus. Quando busca a Deus em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa. Quando a pessoa vem à igreja, está sembrando para o Espírito. Quando a pessoa ora, está sembrando para o Espírito. Quando a pessoa lê a Bíblia, medita na palavra de Deus, está sembrando para o Espírito. Ou seja, quando a pessoa se preocupa com sua relação com Deus, busca a Deus, a pessoa está sembrando para o Espírito. E el que siembra para o Espírito vai cosechar frutos para toda a eternidade. Não há inversão mais grande de nosso tempo e de nossa vida que a inversão que hacemos em buscar a Deus, em ter comunhão com Deus. Orar não é uma pérdida de tempo. Ler a Bíblia não é uma pérdida de tempo. Venir à igreja não é perder o tempo, é invertir em algo que te vai trazer resultados para toda tu vida e para toda tu eternidade. Pero desafortunadamente, há pessoas que quando hablamos de buscar a Deus, dizem, é que eu não tenho tempo para buscar a Deus. É que estou demasiado ocupada para buscar a Deus. É que trabalho muito e não tenho a disposição ou o tempo para buscar a Deus. Pero estas pessoas que afirmam que estão demasiado ocupadas para Deus, sempre encontram tempo para sembrar para sua carne. Observa que para sua carne sempre tem tempo, pero para o Espírito nunca tem tempo. O que está escrito aí? El que siembra para sua carne, que cosecha? Corrupção. Ou seja, se a pessoa não tem tempo para sembrar para o Espírito, pero siembra para sua carne, vai cosechar. Inevitavelmente vai cosechar corrupção, malos frutos. Lo que sembramos, vamos a cosechar. Se queres cosechar buenos frutos, que tienes que hacer? Sembrar para o Espírito, porque a su tempo tu vas a cosechar muitos frutos. Versículo 9, a palavra diz: e não nos cansemos de hacer el bien, pois a su tempo, se não nos cansamos, ¿qué pasará? Cegaremos. Há muita gente que está cansada de hacer el bien, porque são pessoas que dizem: eu solo hago el bien e a cambio solo recibo el mal. ¿Para que hacer el bien? Não te canses de hacer el bien. Não te canses de hacer lo que es bueno. Não cometas el error de dizer: de nada sirve hacer lo bueno porque eu não veo frutos. Não. Sigue sembrando, porque a palavra de Deus diz que se não nos cansamos, a su tempo tu vas a ver frutos. Sigue sembrando para o Espírito, porque a su tempo tu vas a ver frutos.